Gente, boa noite. Eu sou Tatiana Pavarini, eu sou médica, mulher, mãe, e acho que, como todo mundo aqui hoje, a gente sabe que ocupando esse lugar na sociedade, a gente é capaz de muita coisa, e às vezes até mais coisa do que a gente imagina. E exatamente pelo fato da gente sempre estar cuidando do outro, às vezes a gente deixa a nossa saúde de lado. Vamos falar de número. Por que que tem tanta importância o Outubro Rosa? Na verdade, o câncer de mama é o câncer mais incidente nas mulheres no mundo todo. 2,3 milhões de novos casos estimados em 2020, ou seja, 2,3 milhões de mulheres acometidas por essa doença. É a causa de morte mais frequente por câncer em mulher. Bem, mas e aí, Tatiana, todo mundo tem o mesmo risco de câncer de mama? Claro que não. A gente vai precisar ter um olhar mais atento para as mulheres que têm fatores de risco. Mas nada impede que uma mulher sem fator de risco venha a desenvolver um câncer de mama. Mas e aí a prevenção primária? O que a gente fala de prevenção primária? Na verdade, prevenir uma doença de forma primária é evitar que ela apareça. E como que eu evito? Isso aqui é a mesma coisa. Não vale somente para o câncer de mama, para doenças no geral, hipertensão, diabetes. A prevenção secundária, que é o que a gente vai focar aqui, é a detecção precoce de qualquer doença. A prevenção secundária, como eu coloquei aqui para vocês, ela não reduz a incidência, ou seja, ela não vai impedir que a doença apareça. Mas uma vez que você faça esse diagnóstico precoce, a gente pode tratar essa mulher precocemente. Então, a gente acaba lá no final reduzindo a mortalidade. O autoexame tem que ser encarado hoje em dia como um autocuidado. O principal que a gente precisa passar é que o autoexame, ele não substitui o rastreamento, a mamografia que a gente vai citar lá na frente. Por que isso? Na verdade, os nódulos palpáveis, normalmente são aqueles que ficam acima de 1 centímetro, não são considerados como doença precoce. Então, para você conseguir palpar um nódulo, provavelmente ele vai ter mais de 1 centímetro, o que uma mamografia consegue detectar antes mesmo do aparecimento do nódulo. O que eu preciso ficar atenta? Obviamente, o aparecimento de um nódulo, seja ele na mama ou na axila, ou seja, na região do sovaco. Se eu tiver dor ou inversão do mamilo, ou seja, quando o mamilo ele fica voltado para dentro. Ah, Tatiana, mas o meu mamilo sempre foi para dentro. Se ele sempre foi para dentro, não vejo grandes problemas, mas ele não podia ser para fora e em algum momento ele passou a ser para dentro. Isso não pode acontecer. Qualquer tipo de secreção que nunca saiu pelo mamilo e que passe a sair, você precisa ser examinada. A gente precisa ter certeza que isso não é nada de anormal. Um inchaço irregular, ou seja, alguma coisa que surgiu de forma estranha na mama. Às vezes a gente acha até que pode ser uma alergia, mas se isso ficou por muito tempo, se você já tirou todas as possibilidades de alergia e continua, você precisa ser avaliada. Se você tiver uma irritação ou retração na pele e que a gente costuma chamar de casca de laranja, porque realmente fica muito parecido com a casca de laranja, você precisa de avaliação. A vermelhidão ou descamação, tanto da pele da mama ou do mamilo, também é importante ser examinada. E, obviamente, nos casos mais avançados, a gente pode aparecer com uma úlcera, ou seja, que é um machucado que pode ter um odor ruim, um cheiro ruim. Gente, se eu pudesse deixar uma única mensagem hoje, aqui nessa live, eu falei: mamografia sempre, tá? A mamografia é o único exame de rastreio que tem realmente um impacto na redução da mortalidade do câncer de mama. Mas e aí, e as mulheres que têm prótese de silicone? Bem, as mulheres que têm prótese de mama, tá? Por uma questão estética,
Ou seja, eu coloquei prótese porque eu gostaria, enfim, de aumentar o volume, fazer algum tipo de uma correção que antes me incomodava. Puramente estética, todas elas devem ser submetidas à mamografia. O mais importante, que normalmente é o que gera ansiedade generalizada das pacientes no consultório. Chegou a minha mamografia. E eu fui lá no Dr. Google ver qual classificação eu me encaixava. Gente, calma, vamos conversar sobre isso. Aqui, de uma forma resumida, eu coloquei aqui uma seta bem rosa na categoria 3, que é: não se assustem. Às vezes, o radiologista só vai colocar uma categoria 3 porque ele viu uma coisa diferente, que a gente precisa ficar ali com uma atenção especial, mas isso não quer dizer que a gente tenha câncer de mama. Muito pelo contrário, o risco de câncer ele é bem baixo, é menor ou igual a 2%. Tá? Então, isso é importante. Eu não quero que ninguém faça laudo de mamografia, longe disso, mas eu sei que sempre rola um medo de abrir a mamografia. E quando abre, vai diretamente para a internet ficar ainda mais apavorada com as porcentagens. E a amamentação e o câncer de mama? Como é que funciona isso? A amamentação é um fator de proteção de câncer de mama. Quanto mais tempo a mulher amamenta, menores são as chances dela desenvolver uma tumoração, tá? A mulher que já teve câncer de mama, ela pode e deve amamentar, porque a gente consegue diminuir a incidência de novos tumores, tá? A única coisa que a gente orienta é uma mulher que tenha um diagnóstico de câncer de mama e que ela esteja amamentando. A amamentação não deve atrasar o início do tratamento do câncer dela. Foi o que eu falei para vocês. Se eu puder deixar um recado, um único recado hoje é: a mamografia é o único exame capaz de fazer diagnóstico precoce. Até porque é a mamografia que vai me orientar se eu preciso de algum outro exame complementar para elucidar o quadro que a paciente vem apresentando. O câncer de mama ele tem cura, tá? Se um tumor for menor do que 1 centímetro, ele tem mais de 95% de chance de cura. E exatamente nessa questão que entra o autoexame, né? Porque a gente provavelmente não vai conseguir palpar uma alteração menor do que 1 centímetro, mais uma vez reforçando que o autoexame não substitui os métodos de rastreio, tá? E só através do diagnóstico precoce a gente consegue reduzir a mortalidade do câncer de mama. Quero agradecer a vocês a oportunidade. Estou super aberta a perguntas, fiquem à vontade. Eu vou deixar aqui os meus contatos pessoais, esse é meu celular pessoal, meu e-mail pessoal. Se alguém, enfim, quiser conversar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade.